Hoje passando aqui para dar uma dica para vocês sobre a questão do uso de manômetro digital em teste, em ensaio em válvulas de segurança. O mais tradicional é o manômetro analógico, mas o uso do manômetro digital ele tem uma vantagem e tem desvantagem. Qual é que é a desvantagem? É cuidar com o tempo de atualização do display eletrônico. Essa é uma grande preocupação que eu sempre tive e eu queria compartilhar com vocês isso. Na hora de comprar, verifiquem essa questão, se é possível alterar o sistema de amortecimento dele, de indicação, tá? Isso é uma dica. Mas se tratando da função de pico, né? Então uma vez com o amortecimento praticamente zero e com a função de pico acionada, o que é a função de pico? Aquela onde ela registra o máximo de pressão que você pode atingir, né? Eu tenho aqui um estudo que eu fiz, onde eu peguei um determinado técnico, coloquei uma válvula na bancada e fiz com um anel inferior para alívio, com um anel inferior, no caso do bocal, para disparo, para pop. E o que aconteceu? Eu realizei, então, 3 medidas, 1, 2, 3, e cada um deu um valor. Ó. Aqui seria o digital, aqui seria o analógico. Então o digital pegou em 10.31, 10.31, 10.33. Isso aqui seria um técnico, né? Já o analógico ele já repetiu os valores. O digital já deu 10.1, 10.01 e 10.08. E o analógico 10, 10 e 10. Vejam, tanto quanto o alívio quanto o disparo deu uma pequena diferença entre os dois. O que caracteriza isso? Caracteriza que, pode ver, o técnico, no caso do analógico, vai depender da habilidade da leitura. E veja como os valores repetiram. Não tem uma variação. É complicado realmente de medir, né, e ter a certeza de quantas casas decimais, no caso eu consigo medir. Se eu fosse arredondar, aqui seria 10.3 e aqui seria o quê? A média seria 10.1, arredondando o digital. Se eu tenho 2 casas decimais, eu começo a pegar variância, né, a variação das medidas. Então o digital, eu tenho, além de ter a função pico, se eu tiver 2 casas depois da vírgula, eu consigo ter mais resolução na minha medida e também eu consigo fazer o quê? Eliminar a questão dos 25% a 75%, porque o manômetro digital não tem a questão mecânica dos sistemas internos que limita ele em 25% a 75%. Só que o que tem que ficar bem claro é utilizar com coerência. Não vou fazer uma pressão de 5 bar num manômetro de 1000 bar. Então usar um manômetro mais próximo, sei lá, 50, 100 bar. Sei lá, eu sugiro sempre o seguinte, pressões até 20 bar, né, a questão de utilizar ele 2 casas decimais. Acima disso, passa a ser uma casa decimal. E aí o que acontece nessa questão? Se a gente for ver os fabricantes, eles têm então lá, na questão da resolução do manômetro, em função da faixa máxima de cada manômetro, o número de casas decimais, que varia, 3, 2, 1 e até 100 casas decimais quando a pressão é maior de 1000 bar. Ok? Então essa é a dica para vocês. Aqui eu mostro para vocês um teste que eu fiz em bancada com os técnicos, certo? Mostrando então a eficiência, né, e o que é os benefícios do manômetro digital. Valeu? Grande abraço!